Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar um pouco hoje de epiderme. Não sei se você acha legal, se você acha chato. Eu acho bacaninha epiderme da pele, eu acho que é a parte que eu mais acho legal. Então vamos começar a dar uma olhada nessa primeira camada, nessa camada mais superficial da nossa pele. E pessoal, fica tranquilo, aqui vocês estão vendo essa foto da histologia, mas eu garanto para vocês que não vai ser aquela histologia chata. A gente vai olhar essa estrutura da pele para a gente entender a lógica por trás das coisas e você conseguir raciocinar e além de mandar muito bem na sua prova. E calma, 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 eu sei que você tá vendo a histologia aqui, hematoxilina e eosina, já tá querendo me dar uma paulada, mas fica tranquilo que a gente vai entender isso daqui para você conseguir raciocinar, mandar muito bem na sua prova e realmente construir um aprendizado sólido. Então vamos entender primeiro a ideia geral aqui da epiderme. Basicamente, nós vamos ter essa camada basal que vai ficar multiplicando, gerando novas células. À medida que elas vão subindo, indo mais para a superfície, elas vão sofrendo modificações até que elas vão morrer, mas durante a vida elas vão ter acumulado muita queratina e aí, por fim, elas vão formar esse extrato córneo, que é uma camada de células mortas muito bem queratinizadas. Antes da gente falar um pouco mais de cada camada, vale destacar que o tipo do epitélio, caso o seu professor venha cobrar, vai ser um tecido epitelial pavimentoso, porque a última camada de células, ou seja, de células vivas, as células são do tipo pavimentoso, elas são achatadinhas, e estratificado porque tem várias camadas. Então esse é o tipo histológico, tecido epitelial de revestimento, pavimentoso, estratificado, então estratificado pavimentoso, justamente por conta dessas características. Agora vamos deixar essa nomenclatura chata de lado e vamos começar a ver as coisas realmente legais desse tecido. Então, como eu falei, o extrato córneo, que vai ser essa camada daqui, a mais superficial, vão ser formadas, essa camada é formada por células que morreram e que são repletas ali de queratina e que vão servir daquela barreira de proteção mesmo, que vai ser a testa de ferro, que tá ali para perder, para ralar, para realmente servir de proteção. É o que é representado aqui nessa parte, tá vendo? Essa porção aqui de células mortas, muito bem queratinizadas, então é a camada queratinizada da nossa pele. Inclusive, a gente, não sei se você lembra, quando você era criança, eu fazia muito isso, pelo menos, de ficar passando alfinete nesse extrato córneo, que é essa camadinha de pele morta que a gente tem na pele. Então, na ponta do dedo, assim, na polpa digital, eu tinha um pouco de agonia de colocar, mas aqui na lateralzinha dava para colocar muito. E, inclusive, essa que vai ser uma das diferenças entre a pele fina e a pele espessa. Por exemplo, a pele fina, quando a gente olha o dorso da nossa mão, a gente vê que é uma pele bem fininha. Só que, por exemplo, se a gente olha a palma da nossa mão e a planta do nosso pé, esses são os dois locais que nós temos a chamada pele espessa. E nessa pele espessa, a gente percebe que o extrato córneo, a camada córnea, é bem mais volumosa em relação à pele fina. Obviamente, essa é uma das diferenças entre a pele grossa e a pele fina. Só que, além disso, observe a sua mão, observe a planta do seu pé. Pensa as características. Tem pelo? Não. Não precisa decorar. É só você olhar para a sua mão que você vai entender. Tem pelo? Não. Você já teve espinha alguma vez na palma da sua mão? Provavelmente não. Porque como não tem pelo, não vai ter as glândulas sebáceas, que geralmente é o que está associado com a acne e que geralmente é o que está associado com o pelo, porque ela geralmente vai estar anexa ao pelo. Sua mão sua? Sua, né? Então, vai ter uma boa quantidade de glândulas sudoríparas na região. Então, pronto, você entendeu as características, você não decorou. É só olhar para sua mãe e lembrar. Nunca tive espinha, então não tem glândula sebácea, não tem pelo, então não tem folículo piloso. Ela é grossa, então vai ter um extrato córneo maior. E nunca tive espinha, então não tem glândula sebácea. E quando a gente está falando de pele espessa, pele fina, quando a gente fala de pele espessa, se vier na sua prova também, ela pode ser chamada de pele glabra, tá? Então, pele glabra, Glabra, pele glabra. Só que além essas características que eu já falei, aqui entra um pouco mais na decoreba, que apenas, tá? Apenas na pele glabra, na pele espessa, vai ter esse chamado extrato lúcido. E esse extrato tem como função ali servir de uma proteção adicional, porque é só a gente pensar na função. Na pele espessa, são regiões de muito atrito que a gente usa para ficar no chão, para pegar nas coisas. Se tivesse, por exemplo, pelos, sebo na mão,
se não tivesse tanta proteção, ia prejudicar a função que essa estrutura tem pra gente. Então, sempre raciocinar na função. Geralmente, a gente consegue ver as características com base nisso. Bom, aí logo abaixo, no caso, se for a pele fina, vai ser logo abaixo do estrato córneo. Se for da pele grossa, vai ser abaixo do estrato lúcido. Nós temos a camada de estrato granuloso, que adivinha por que tem esse nome? Porque tem grânulos. Olha aqui, no corte histológico tem vários grânulos aqui citoplasmáticos. Não é uma camada muito espessa aqui da epiderme, e esses grânulos vão conter querato-hialina, que vai ser importante nesse processo de queratinização, de acumular queratina para quando virar célula morta, servir aqui dessa barreira de proteção. Além disso, esse extrato granuloso aqui, as células dessa região, elas vão secretar lipídios para o meio extracelular, o que vai atuar, também vai servir como um impermeabilizante, que aí entra naquela função de impedir da epiderme, da pele no geral, dessa proteção contra a perda de água. Bom, agora indo uma camada abaixo, a camada mais espessa da epiderme, que é o estrato espinhoso. E ela tem esse nome por conta que ela vai ter tantos desmossomos, que são estruturas ali de adesão celular que vai lembrar espinhos, mas principalmente porque vai ter prolongamentos citoplasmáticos entre essas células aqui do estrato espinhoso, que vai realmente parecer espinhos. Então, olha só, essas projeções celulares aqui parecem espinhos. E aí tem os desmossomos também. Aí, aqui é bem menor, não é possível ver na microscopia óptica, somente ali na microscopia eletrônica. Então, por isso que tem esse nome de estrato espinhoso. E agora que a gente já está indo para uma camada mais profunda, observa só que interessante que quanto mais as células vão indo para a superfície, mais achatadas elas vão ficando. Observa aqui que no estrato espinhoso as células ainda são um pouco gordinhas, são ali mais circulares, são mais cuboides. Aqui já aqui que é mais cuboide, né? Aqui já está ficando mais pavimentoso também. Mas as células são mais redondinhas, são mais circulares, ao contrário aqui das camadas mais superficiais, que elas vão ficando mais delgadas, vão ficando mais pavimentosas. E nesse estrato espinhoso também vai ter essas células, as chamadas células de Langerhans, da forma que você quiser pronunciar, que vai ser uma célula que vai ter um papel imunológico muito importante. Ela é a famosa dedo duro. Por exemplo, vai vir um micro-organismo aqui no tecido epitelial, na nossa epiderme, por exemplo. E aí o que acontece? Esse micro-organismo vai atalar, aí essa célula de Langerhans é como se fosse um guarda. Ela vai pegar esse micro-organismo, vai pegar um pedaço dele, por exemplo, que é o chamado de antígeno, que é aquela porção do micro-organismo que vai gerar a resposta imune. Então ele vai lá até os linfonodos para apresentar esse antígeno desse micro-organismo invasor para os linfócitos, para falar assim, vamos multiplicar, multiplica e vamos que a gente precisa combater. Então essa célula de Langerhans vai ter essa função muito importante de capturar e apresentar os antígenos lá nos linfócitos para permitir que a resposta imune mais específica, né? A gente vai ver no módulo de sistema imune, a resposta imune adaptativa, para a gente conseguir fazer um bom combate a esse micro-organismo invasor. E por fim, logo acima da derme, que é essa camada aqui mais clarinha, nós vamos ter o chamado estrato basal, que vão ter células-tronco que vão ficar se multiplicando e que vão dar origem ali a mais células para ir percorrerem esse ciclo de renovação do epitélio. E aqui a gente percebe, como a gente já comentou, que aqui tem um formato bem cuboide dessas células, perceba aqui que a gente consegue perceber isso, é um aspecto bem cuboide, um citoplasma ali volumoso, mostrando justamente isso, né? Células com muita atividade mitótica. E aqui a gente vai ter um tipo celular muito importante, que vão ser os melanócitos. Os melanócitos, eles vão estar aqui, de certa forma, abaixo, tá vendo? Ele continua no epitélio, porque a lâmina basal, tá vendo? Que é o que separa a epiderme da derme. Ela pega aqui o melanócito, então ele tá presente na epiderme, só que ele fica ali abaixo das células do estrato basal. E ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai produzir a melanina, tá? Ele tem vários prolongamentos do citoplasma ali, ele tem vários braços. E aí, essa melanina produzida
vai ser encaminhada ali às outras células, vai ser distribuída através dos melanossomos. Então aqui a gente consegue ver a melanina, esse pigmento enegrecido aqui ao longo das células. E olha só isso daqui que interessante, pessoal. Eu acho que isso daqui é a coisa mais interessante desse sistema que eu já vi, porque nas células, observe só que a melanina, ela faz uma espécie de capuz em cima do núcleo, porque a luz solar está vindo daqui, tá vendo? Então vem da superfície, e a melanina ela vai fazer um certo capuz acima do núcleo que vai proteger, porque a função dela é justamente proteção contra os raios ultravioletas. E o que tem que ficar protegido é justamente o núcleo, porque os raios ultravioletas, ao contato com o DNA, pode gerar mutações ali que, dependendo de onde é essa mutação, se não for corrigido, pode desencadear, por exemplo, um câncer. Então é muito importante ter essa proteção, e aqui a gente consegue ver esse mecanismo da melanina ficando acima do núcleo, gerando essa espécie de capuz. E falando agora um pouco mais da pigmentação da pele, porque um dos fatores é a melanina, mas não é o único. Mas falando da melanina, a gente não tem um tipo específico só de melanina. Nós vamos ter, a depender de uma pele mais clara, mais escura, nós vamos ter diferentes tipos de melanina. Os principais aqui a gente vai ter a via, não esquenta com a via, o que eu só quero mostrar é que o precursor da melanina vai ser a tirosina, que é um aminoácido, e aí ele pode seguir caminhos diferentes. Pode ir tanto para a formação de eumelanina, que vai ser uma melanina mais escura, que vai ser ou marrom, ou vai ser preta, e vai estar associada a tons de peles mais escuros, e essa eumelanina, que vai realmente ter essa proteção contra os raios ultravioletas, porém, pode também ser produzida a felmelanina, que aqui está pH porque é em inglês, mas em português é fel mesmo, com F, que vai ser essa melanina mais laranja, avermelhada, que vai estar presente em tons de peles mais claros. E vale ressaltar que pode ser a pessoa ali com um tom de pele muito escuro e um tom de pele muito claro. Em geral, a quantidade de melanócitos não vai variar muito. O que vai variar mais vai ser a atividade desses melanócitos e também o tipo de melanina produzida. Se vai ser a eumelanina, que dá esse aspecto mais escurecido e que protege mais contra os raios UV, ou se vai ter esse aspecto mais da felmelanina, que não vai ter tanta relevância ali na proteção UV, vai ser mais uma coloração mais laranja, mais avermelhada. Outro fator que colabora para a cor da pele é se a pessoa come muito mamão, muita cenoura, muitos alimentos ricos em beta-caroteno, porque pode levar a carotenose. Acúmulo é benigno, mas a pessoa fica com esse aspecto mais alaranjado da mão, da cara, do corpo inteiro. Então a pessoa fica amarela, come tanta cenoura que fica amarela. Então tem esse fator que influencia a coloração da pele também. Além disso, outro fator muito importante para a coloração da nossa pele é o sangue, a hemoglobina. Por exemplo, se a gente tem pouca hemoglobina, como acontece na anemia, a hemoglobina vai ter aquela cor vermelha. Então, se a pessoa tem pouca hemoglobina, ali no caso uma anemia, por exemplo, então a pessoa está com baixa perfusão tecidual, a pessoa vai ficar com uma palidez, a pessoa vai ficar mais branca. Por exemplo, se a pessoa está com vasoconstrição, a pessoa vai ficar mais branca, mais esbranquiçada, justamente porque vai ter menos hemoglobina presente na pele. Só que, por exemplo, a pessoa está com a circulação normal, só que está com acúmulo de hemoglobina desoxigenada. Muito sangue venoso. Por exemplo, se a gente aperta o dedo aqui, aperta o dedo e você vai começar a ver que ele vai ficar roxo. Por que ele fica roxo? Você aperta aqui, você bloqueia, você reduz o retorno venoso e aí o sangue venoso vai começar a acumular aqui, um sangue pobre em oxigênio. Então você vai ver que ele vai começar a ter um aspecto mais arroxeado. Então se a pessoa está roxa, a pele está com esse aspecto roxo, pode ser cianose, que significa ali uma baixa oxigenação. Agora você bate ali sei lá, cara em algum lugar, bate a mão, você vê que a pele fica vermelha. Então quando você corre, que a vasodilatação para aumentar a troca de calor com o meio, você vai ver que você fica com rubor, a pele fica mais avermelhada, o que significa que está tendo mais fluxo sanguíneo, ali no caso, com um fluxo sanguíneo oxigenado, vai ter mais hemoglobina e a pessoa vai ficar com esse aspecto mais avermelhado. Inclusive por isso que quando algo fica inflamado, quando a gente tem uma dor de garganta, quando a gente tem qualquer inflamação, a gente percebe que a região fica mais inflamada, a região fica mais vermelha, a região fica com eritema,
justamente porque aumenta o fluxo sanguíneo para conseguir chegar às células da resposta imune e tudo mais, para conseguir chegar às células que vão combater o micro-organismo que está causando a agressão. Então, por isso que na inflamação também a pele fica mais vermelha. E agora, ter essa visão geral aqui da epiderme, tenta notar alguma característica que eu não falei ainda. A epiderme, ela não é irrigada. Observe que não tem vasos sanguíneos aqui. Os vasos sanguíneos vêm da derme e a derme que é responsável por fazer a nutrição da epiderme. E em relação à inervação também, a gente observa que a maior parte da inervação vai estar presente na derme, só que tem uma exceção ali que vai ter essa célula de Merkel. É uma célula que vai estar ali presente no extrato basal também e que ela vai se ligar num axônio sensorial, e aí esse conjunto vai servir ali como um receptor sensorial também. Então, basicamente, a inervação da epiderme vai ser só esse complexo de Merkel aí, mas, em geral, a maior parte das inervações vão estar na derme.